Fala galera, boa tarde mais uma vez. Galera, hoje eu vou estar falando sobre o assunto view. Esse assunto view, galera, ele é muito bom. Lembrando que na aula anterior eu falei sobre o assunto index, né? Que foi as criações dos indexes, né? Galera, esse view é como se fosse um índice, né? Que é um facilitador de busca, galera. Toda vez que vocês forem facilitar uma busca, o que que uma view representa? Basicamente, qual que é a função dela? É reduzir o consumo de memória usada no banco. Por exemplo, o MySQL, que é o banco que eu estou usando aqui, existem vários bancos, né? Mas esse que eu estou usando é o MySQL. Sempre quando ele vai fazer alguma busca, que você dá aquele comando select, enfim, ele usa uma quantidade certa de memória. Geralmente ele olha linha por linha, tabela por tabela, enfim. Por exemplo, eu tenho 200 linhas, né, e sei lá, e 10 tabelas. Para ele achar um dado que você quer, usando o select, ele vai olhar tudo, galera. Tudo, todas as linhas e todas as colunas. E isso, dependendo dos dados que você tem, consome muita memória. Até mesmo se você quiser passar um relatório para o back-end ou para alguém, se vocês forem usar o select comum, né? Dependendo da quantidade de dados que vocês têm, sem a criação de índices e sem o uso da view, vocês vão gastar muita memória do banco, galera, sem necessidade. Quando o banco é pequeno, não tem problema, mas quando o banco é grande, que é geralmente o que mais acontece, não é legal vocês usarem só o select para encontrar alguma coisa e mostrar o resultado dessa busca. Então, galera, hoje eu vou falar sobre o assunto view. O que que é a view, né? A view são tabelas virtuais. Basicamente, o que é tabelas virtuais? São pesquisas virtuais. Por exemplo, se eu dar um select, vamos ver, vamos colocar aqui. Se eu dar esse select comum aqui, ó, o que eu estou fazendo aqui? Estou selecionando tudo da tabela clientes, e aí eu estou juntando com a tabela endereços também. E aí eu estou querendo, o que eu estou querendo aqui? Eu estou falando que na tabela do ID, o que eu estou fazendo de ligação, né, para juntar? Lembrando do assunto join, que eu já falei da aula de join. Eu quero que mostre tudo das duas tabelas, da tabela clientes e da tabela endereços. Só que para mostrar tudo, primeiro eu tenho que fazer um join, né, da tabela que eu já tenho com a tabela que eu quero. Eu tenho que juntar essas duas tabelas. E aí para fazer esse join, eu tenho que ter algum campo que faz ligação. Geralmente é a chave estrangeira, né? Por exemplo, o ID endereço, ele tem como chave estrangeira o FK de endereço da tabela clientes. Então, galera, resumidamente um join você faz assim, né? Então aqui, galera, o que eu estou falando para vocês? Eu quero essa pesquisa aqui, ó. O que vai mostrar para mim? Vai mostrar tudo que tem na tabela clientes, porque eu estou usando um asterisco aqui, e tudo que tem na tabela endereços. Só que isso aqui ele vai consumir bastante dados, bastante memória. Por quê? Quando eu faço um select, como eu disse para vocês, ele vai olhar linha por linha, coluna por coluna da tabela clientes. Depois ele vai juntar esse resultado e vai olhar linha por linha e coluna por coluna da tabela endereços. E vai trazer isso para mim aqui, tudo numa maçaroca só. Entendeu? Se eu fizer apenas isso aqui, ele vai me trazer o resultado, só que vai consumir uma memória grande. Quando eu uso uma view, ele vai me trazer esse mesmo resultado, só que de forma virtual. Ele não vai guardar, ele não vai armazenar nenhuma variável, ou seja, é como se fosse, ó, só para vocês entenderem. Essa pesquisa aqui, ó, o MySQL, ele meio que ele armazena nenhuma variável dentro dele, entendeu? Tipo uma variável discreta. Quando eu uso uma view, ele não vai armazenar numa variável, ele vai trazer tipo uma coisa virtual, tipo assim, ele vai mostrar uma coisa virtual e não vai ser numa variável, entendeu? Então esses dados eles não vão ter tanto peso. Então sempre quando vocês quiserem mostrar algum resultado, sei lá, para o back-end ou para alguém e quiser otimizar o banco, né? Quiser que o banco fique rápido, vocês vão usar a criação de uma view, create view. E aí vocês vão usar esse comando aqui para criar essa view, vão dar o nome dessa view e aí depois do as, aí vocês vão dizer o que essa view vai fazer. Então aqui, ó, eu vou dar o comando create view, o nome da view que eu estou criando. Sempre é bom por bom costume, galera, vocês colocarem aqui uma abreviação VW, que significa view. Aí aqui vocês colocam o nome que vocês querem e aí depois do as eu falo o comando que eu quero. Então, vocês entenderam o que é uma view, né, galera? Uma view é uma busca virtual. Ao invés de vocês fizerem uma busca comum com select,
vocês vão estar armazenando essa busca em uma variável. Isso vai consumir dados, né? Vai consumir memória. Se vocês quiserem uma busca virtual, que é mais fácil, porque o virtual ele não está consumindo muita memória, porque é virtual. Digamos que não são dados físicos, entendeu? São dados virtuais, para vocês entenderem. Então vocês vão usar esse comando aqui, ó, create view. E aí, galera, por exemplo, eu criei essa view aqui, certo? Criei essa view aqui. Se eu dar um select comum, ó, select, eu quero olhar ó, tudo que tem nessa view aqui, ó. Aí eu uso o select comum. Aí, tá vendo? Ele me traz aqui tudo junto, ó, tá vendo? Uma maçaroca só. Aqui tem todos os campos da tabela clientes e mais para cá, ó, tem todos os campos da tabela endereços, tá vendo? Ele trouxe tudo numa maçaroca só. Só que isso aqui que ele trouxe em uma view, esse resultado aqui. Então não está consumindo muitos dados, entendeu? Foi rápido o retorno dele. Por isso que é sempre bom vocês criarem uma view. Aí aqui, galera, eu fiz uma atualização, por exemplo, eu fiz uma inserção na tabela endereços, que foi isso aqui, só para verificar algumas coisas, né? Aí que eu quis fazer com isso? Aqui também eu fiz uma inserção na tabela clientes, inseri um novo cliente e tal. E aqui eu fiz uma atualização na tabela endereços, tá vendo? Aí eu coloquei, onde tinha São Paulo eu coloquei Campinas, enfim. E aí aqui, galera, o que eu quis mostrar com essa inserção, com essa atualização? Aqui antes não era Bauru, tá vendo? Era São Paulo, enfim. Aí eu consegui atualizar aqui para Bauru. Aqui não era São Paulo, era Campinas, é porque eu já fiz a atualização, então já mudou, né? Então, mas o que eu tô querendo mostrar com isso, galera? Ó, eu consigo atualizar uma view, tá vendo? Sempre quando eu crio uma view, o que eu tô querendo mostrar para vocês? Aqui eu criei uma view para juntar todos os dados dessa tabela aqui e todos os dados dessa tabela aqui. Essa view ela vai ficar armazenada aqui, ó. Vai ser tipo um gatilho. E aí tudo que eu fizer de alteração nessa tabela aqui e nessa tabela aqui, quando eu selecionar minha view para ela ser apresentada, ela vai atualizar sozinho. Entendeu? Então é como se fosse uma busca armazenada essa view aqui, ó. É uma busca que ela já fica guardadinha ali. Qualquer atualização que você faz, ela guarda também. Quando você mandar exibir essa view, ela vai apresentar para você. Só que não vai consumir muitos dados, como eu disse para vocês. Então, esse é o uso de uma view, galera. É muito importante vocês saberem isso, porque a view ela facilita muito uma busca. Além de ela otimizar o banco, né, não consumir muitos dados, ela meio que fica guardada na memória, né? Tipo assim, eu vou mostrar para o back-end, sei lá, uma maçaroca de resultados. Se eu tenho uma view, é só mandar o nome dessa view, né? Lá no, quando eu for fazer uma função no Node.js, enfim, já vai ter o nome dessa view, entendeu? Então é bom que ela fica, como é que eu posso dizer? Por meios de segurança, é que agora eu não sei se quem está me assistindo sabe mexer com um back-end, enfim. O que acontece, galera? Quando você for fazer um banco de dados, tá vendo esses dados aqui, ó? Esses dados aqui, eles geralmente eles são privados, eles não podem ser exibidos. Por exemplo, o cliente, quando ele vai inspecionar o meu site lá, ou então meu aplicativo, ou algum hacker, enfim, ele não pode saber que eu estou selecionando a tabela clientes, estou selecionando a tabela endereços com tal ID, igual eu estou fazendo aqui, ó. Porque aqui, para mim, isso aqui são dados fictícios, mas você pode mexer com dados reais. Quando eu crio uma view, tá vendo, galera? Eu criei uma view com esse nome. Quando eu for passar para o back-end, eu só vou passar isso aqui, ó. Esses outros dados aqui, eles vão ficar guardados aqui, só eu vou saber. Agora, o hacker, ou enfim, ou a pessoa que estiver inspecionando o seu aplicativo, ele só vai ter acesso a esse nome aqui, ó. Mas ele não sabe o que está dentro, entendeu? Então, é por isso que é legal vocês criarem a view também, porque além de armazenar todos os dados sigilosos que vocês têm, ele facilita na busca do banco, como eu disse para vocês. Ele deixa tudo mais rápido, né? Como isso aqui que ele está apresentando são dados, é uma pesquisa virtual, é um resultado virtual, isso aqui, ó, não é armazenado em memória. Isso aqui é tudo virtual. Então, o banco ele é muito rápido para encontrar, entendeu? Então, além, como eu disse para vocês, além de facilitar a busca, né? São dados virtuais que ele não consome memória. Ele também é sigiloso, né? Ele serve para segurança, por boas práticas, né? Que vocês não mostram o que tem dentro da view. Quando vocês vão passar para o back-end, vocês vão passar apenas esse nome aqui, ó. E aí você selecionando aqui no MySQL
apenas o nome da view, ó, tá vendo? Ele exibe o que você quer. Entendeu, galera? Então, essa é a função de uma view. Eu vou estar mostrando para vocês mais para frente, em outra aula, só para não ficar longa essa aula, alguns exercícios utilizando o view. E aí vocês vão aprender mais sobre esse uso. Mas é muito bom, viu, galera? Basicamente, view é uma função, é uma pesquisa de função. Aliás, é uma função de pesquisa, né? Que ela vai trazer sua pesquisa em dados virtuais, tá vendo? E aí, como eu disse para vocês, isso aqui não consome memória, porque é um dado virtual. E também ele é por questão de segurança, porque ele não mostra os seus comandos interiores, né? Quem você está buscando, qual que é o dado que você está buscando, enfim. Então, é isso, galera. Deixa eu finalizar essa aula aqui. E aí, na outra aula, eu vou estar especificando melhor alguns exercícios de views, né? Deixa eu fechar aqui, limpar aqui. E é isso. Deixa eu finalizar aqui.